Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. O tema hoje é Getsemane, então você presta bem atenção aí, né? Que é um lugar de guerra, um lugar de luta, um lugar de decisões, não é? Ali, um lugar de oração, de busca, um lugar de ser amassado. Então nós vamos falar sobre tudo isso aqui, né? Não, ele começa falando que é um lugar de benção. bênção, Não, é benção. aí acaba com um lugar de onde você vai ser Ser amassado. amassado, Para receber a bênção tem que ser amassado. Que não deixa de ser benção, né? Tranquilo. Então vamos lá, Lucas 22, de 39 a 46, fala assim: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Né? Primeira coisa que nós queremos fazer é acordar você hoje aí, tá? Você está dormindo aí, você vai acordar hoje, né? Que dorme até agora, então, olha aí, né? Pega como exemplo aí, né? Acorda tu que dormes. Acorda tu que dormes, não é isso? Getsemane, lugar de agonia. O nome significa literalmente prensa de azeite. Este lugar, o jardim, como preferir, está situado no sopé do Monte das Oliveiras, em Jerusalém, e é o local onde Jesus passou as suas últimas horas com seus discípulos antes do seu sacrifício. A prensa do azeite era um processo dividido em 4 partes, e Jesus ali no Getsemane viveu cada uma delas. Não é fácil, irmão. Ele viveu cada uma delas. E tudo isso aqui pensando em você que está nos assistindo aí. Tá? Tudo que nós vamos falar aqui, Jesus pensava em você. E quando nós lemos esse versículo que ele fala: Pai, né, se for possível, faça esse cálice, mas faça a sua vontade, não a minha. Isso aí foi uma escolha. E nós vamos falar sobre isso aqui hoje, sobre escolha. E ninguém melhor do que o pastor Rogerinho para escolher o que vai falar sobre escolha, né? Para começar escolhendo, para falar sobre escolha. Agora, é realmente, Guerra, um tema extremamente rico e realmente pena que nós não temos todo o tempo para discorrer tudo aquilo que isso acaba implicando, não só na nossa vida como filhos de Deus, né? Como seguidores e discípulos de Jesus, mas também na nossa vida como ministradores de cura e de libertação dentro do ministério que o Senhor nos chamou. Amém. Porque, e eu quero começar por aí, né? A questão da remissão e da purificação através do sangue de Jesus. Então, desde que o homem pecou lá em Gênesis capítulo 3, era necessário que houvesse um processo de remissão, onde não somente o pecado, mas as consequências do pecado fossem transformadas através de um sacrifício. E Deus, desde o princípio, ele estabeleceu o sacrifício como esse meio onde as coisas pudessem ser remidas pelo Senhor, remidas e redimidas pelo Senhor. Né? Então, agora, nós temos Jesus no princípio
das dores, que a gente poderia chamar assim. Com certeza, né? não é? Na realidade, eu já quero abrir um parênteses aí. Me deram para escolher, já estou abrindo parênteses. Ai. Já entrou matemática no negócio. Já entrou matemática. Na realidade, o princípio de dores e de humilhação de Jesus, ele não começa, na minha opinião, ali no Getsemane. Ele começa quando ele abre mão de toda a sua glória e, como Criador, ele se permite viver como criatura. Sim. Então, ele abriu mão de toda a glória que ele tinha no céu e veio e, em vez de viver na terra como Deus ou como filho de Deus, ele viveu como filho de mulher, da raiz e da semente da mulher, conforme tinha sido estabelecido lá em Gênesis 3. Então, para mim, isso já é o princípio das dores, né? É o princípio da humilhação, é o princípio do abrir mão, de abdicar dos seus direitos. Mas vamos voltar para o Getsemane. Vamos né? lá. Então, nós estamos caminhando para lá. Então, vou voltar para lá. Vamos voltar para lá. Aqui, na minha opinião, é o princípio, não das dores de Jesus, desse aspecto, mas é o princípio do estabelecimento e da concretização do processo de remissão. Porque para haver remissão precisaria haver derramamento de sangue. Com certeza. E Jesus, ele pôde dizer sim, lá no Gólgota, né? Lá na cruz, Pai, está consumado. Né? E eu acho essa uma das coisas mais grandiosas da palavra de Deus, quando Jesus diz, está consumado. Né? Tudo que precisava ser feito já foi feito, acabou. Né? Nada, eu não posso acrescentar absolutamente nada no sacrifício de Jesus. Nada, foi consumado. Mas ali, ele começa esse processo de redenção com o derramamento do sangue. E Lucas, ele diz isso, no texto que o Guerra acabou de ler, diz isso. Que ele orava, e orava tão intensamente, e a agonia era tão grande, que os seus poros abriram e foi liberado sangue, gotas de sangue, naquele momento de agonia. Naquele momento de agonia, onde ele vai trazer a redenção para toda a obra de desobediência. Porque quando ele fala, Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice, mas cumpra-se em mim a tua vontade. Significa que ele abriu mão do seu próprio direito de escolha. Ele abriu mão da sua vontade para que se cumprisse a vontade do Pai. E ali, com esse sangue, ele quebra toda a base legal da desobediência. Porque ali, com agonia e sangue, ele resolve obedecer. Então ali ele vai remir a desobediência de Adão lá no Éden, através da sua obediência no Getsemane. Isso Amém. É maravilhoso e lindo. Glória a Deus. Tem muita coisa para falar, né? Nós temos aqui já algumas participações. Bom dia. Peço oração para os meus filhos que precisam de uma cura física, espiritual e libertação. DDD 27, Espírito Santo, né? Santo. Ok, nós vamos estar orando, sim. Tema Getsemane é forte. Ore por mim e minha família, minha sobrinha Emanuele está completando 8 anos hoje. Deus abençoe a todos. O Éder aqui do bairro Castelo. Não é? Obrigado, Éder, pela sua participação. Aí um abração aí na Emanuele, né? 8 aninhos, que Deus abençoe, né, ricamente a vida dela, no nome de Jesus. A paz de Jesus Cristo, peço oração para a vida da Solange. Obrigado, lá do Rio de Janeiro. Vamos orar sim aqui no final do programa. Orem pela minha família, por mim e minha família. Como posso falar com o pastor Márcio Valadão, não é o Francisco de Uatuba? Ô Márcio, você precisa entrar em contato com a igreja, não é? Que passa o telefone lá da secretária do pastor Márcio, e aí ela que vê direitinho, tá bom? Então você pode entrar em contato diretamente com a igreja, tá certo? Nós temos aqui uma outra participação, diz assim, bom dia pastores lindos. Obrigado. É otimista ela, né? Obrigado. Essas são os colírios. É fé. Isso é fé. Os colírios. Amém.
A paz de Cristo para vocês são uma bênção. Não conheci o programa Clínica da Alma e agora todo dia às 11h30 estou ligado. Tenho uma dúvida. O que a Bíblia fala sobre o batismo infantil? Pois tem algumas igrejas evangélicas que batizam bebês. Obrigado. E aí? Essa questão a gente já até há pouco tempo a gente respondeu uma pergunta muito parecida com essa. Não era exatamente essa, mas a resposta ela cabe. Nós entendemos que o batismo ele é com um ato de arrependimento. E nesse caso, se a criança ela não tem o discernimento para passar pelo processo do arrependimento, esse é o nosso entendimento e, de acordo com as Escrituras, ela, então, não deveria ser batizada. Não estamos questionando doutrinas e nem o que faz depois do batismo, porque há algumas denominações que batizam e depois eles fazem a profissão de fé. Mas nós entendemos que o batismo ele é consequência de um arrependimento. Se a pessoa não se arrependeu, e ainda que seja adulta, então não é nem a questão da idade, é a questão da motivação do batismo. Se não houve arrependimento, se não houve novo nascimento, então ela não deve ser batizada. Ok. Pastor, eu sou de Teresópolis, do Rio, peço que vocês orem por mim. Tudo está perdido em minha vida. Só Deus para fazer um milagre em minha vida. Meu nome é Maria Helena, ela pede aqui para orar pelos filhos, a Júlia, o Rodinelli. Ok, nós vamos orar. Minha irmã, então não está perdido. Né? Se você acabou de dizer que só tem Deus, você tem tudo. Né? Quem tem Deus tem tudo. Né? Então você tem a maioria. E para fazer milagre é com Ele mesmo. Então assim, você não tira os seus olhos do Senhor. Continue olhando para o autor e consumador da sua fé, não é? Busque-o, não é? Busque-o com intensidade, em oração, sabe, em jejuns, em leitura da palavra. Se você não está dando conta sozinho, em Teresópolis tem várias igrejas, né? Evangélicas, igrejas ótimas. Nós conhecemos que é a igreja metodista, a Catedral. Você pode procurar lá, a pastora, acho que é Carla, não lembro, acho que é isso. Kátia, cara, que é a pastora principal, tem várias pessoas ali, tem outras igrejas, né? Eu só estou falando essa porque a gente já esteve lá, fizemos algumas vezes Clínica da Alma. Então, assim, para você poder, sabe, estar sendo assistida, sendo acompanhada, independente da realidade, das circunstâncias que você esteja vivendo, tem muitas outras igrejas lá, com certeza, igrejas assim, não somente igrejas como a Metodista, mas tem outras denominações onde tem homens e mulheres assim cheios do Espírito Santo que podem te ajudar e te capacitar, não é? Então, quando você diz só Deus para fazer um milagre, é só Ele mesmo. Os milagres é dele, não vem do homem, não vem de nada da igreja, os milagres vêm dele. Aliás, tudo vem dele, né? Tudo vem dele, tá certo? Ok. E nós temos aqui uma outra participação. Que diz o seguinte: conheço uma irmã pentecostal que vive do fruto do trabalho de seu filho, que é traficante. Ela é irmã há mais de 20 anos e sempre vem dizendo que Deus revelou um monte de coisas todo dia. Ela não trabalha porque trabalha para Deus. Tento não julgar, né? Mas já julgou, né? Tento não julgar, mas acabo julgando, pois é. E não acredito no que ela fala. Eu deveria acreditar? Obrigado e boa tarde. Olha, o que a palavra de Deus nos orienta é que nós devemos julgar a profecia. Não é julgar o profeta, mas sim julgar a profecia. Então, se ela tem uma palavra de Deus, então, se a palavra realmente é de Deus, essa palavra vai se cumprir porque é uma palavra de Deus. Claro que deve se estabelecer as condições
para o cumprimento dessa palavra, se existem. Porque tem palavras ou promessas de Deus que elas são condicionadas. Então, estou abrindo esse parênteses aqui para de repente virar e falar assim, mas Deus falou e não cumpriu, então não é de Deus, ela não é de Deus e tal. Não. Então, observe como vem a palavra, se há uma condição para o cumprimento daquela palavra, se a condição foi respeitada e foi estabelecida, e aí Deus então cumpre a palavra, porque Deus, quando fala, ele cumpre. Ok? Então, julgue a profecia. Sim. Tá certo? E nós temos alguns programas que já falamos a respeito desse julgamento das profecias, né? Como devemos nos comportar diante de uma palavra profética, ou até mesmo o quanto de dor e ferida uma palavra profética que não vem de Deus pode causar, tanto no indivíduo quanto na própria estrutura da igreja. Então, acesse, né, o site da Rede Super, a parte do programa De Tudo Um Pouco e o quadro Clínica da Alma. Você tem ali uma relação de temas que a gente já abordou que pegam exatamente essa questão. Agora, nós não fomos estabelecidos para julgar ninguém, né? O próprio Senhor Jesus disse que ele não veio para julgar. Então, essa não é a nossa função, ele não entregou essa função a nós como seus discípulos. Se não era uma função que nem ele usou, ele não ia passar isso para nós, os seus discípulos. Né? Agora, a profecia e os espíritos, a palavra de Deus manda que nós julguemos. Exatamente. Amém. Aí sim. Né? Oh. Agora, uma coisa, viu, você não se identifica, mas só diz aqui que o DDD 31, com certeza Deus está querendo trabalhar no seu coração, viu? Porque você já começa assim, colocando uma mensagem bem julgadora, né? Porque coloca assim, conheço uma irmã pentecostal. Né? Poderia ser histórica, poderia ser, não é? De qualquer igreja, não é? Então, assim, deixa Deus tratar no seu coração, quebrar os paradigmas no seu coração. Né? Agora o julgamento, o Senhor vai julgar, viu? Ok, Guerra, vamos lá? Vamos lá. A primeira prensa extraiu azeite para o santuário, azeite para unção. Esse azeite era puríssimo, era a primeira prensa ali, tirava ali o puro azeite. Esse aí é para unção, é para o santuário. Esse é tipo aquele que você vai buscar ali, você vai se despir de tudo e deixar realmente esse azeite descer pela sua cabeça e purificar o seu coração, não é? Então nós temos aqui esse azeite puro para a unção. E nós vamos aqui com o nosso amigo Santo Rogerinho aqui, né? Santo porque é separado, né? Olha, graças a Deus. Amém. Sou santo porque Jesus já se santificou por mim. Glória Amém. a Deus, glória a Ele por isso. Foi derramado sobre ele. Esse aqui, ó. Esse puro. Mas é muito interessante, Guerra, que quando nós pensamos nas 4 prensas, né? Sim. E para extrair aquilo que a fruto da oliveira, que é a azeitona, pode liberar, a primeira delas para a unção, e nós falamos, você falou antes, que Jesus viveu todas essas 4 prensas, esses 4 processos. E aí, quando Jesus, ele realmente se coloca como sacerdote e como sumo sacerdote, não sacerdote da ordem levídica, ou de acordo com a lei, mas de uma outra ordem, anterior à lei, que é a ordem de Melquisedeque, conforme está claramente escrito no livro de Hebreus, né? Então nós vamos ver que não só Jesus, ele se fez sacerdote e assumiu esse papel de sacerdote, mas ele também nos colocou nessa função de sacerdotes, porque ele estabeleceu um reino e um reino de sacerdotes. Então, está muito claro na carta de Pedro, quando ele fala que nós somos povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa e sacerdotes. Sim. Então, nós somos um reino de sacerdotes. Então, Jesus, ele realmente, nessa primeira prensa, que é a prensa da unção, que é a prensa que era destinada ao sacerdócio, ao uso dos sacerdotes. Então, ele passa por isso e ele vivendo como sacerdotes,
sacerdote, nos coloca na posição também de sacerdotes, e quando ele entrega ao Pai o seu Espírito, e ali o véu é rasgado de alto a baixo, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, ali nós temos a certeza e a convicção de que o novo e vivo caminho foi aberto e que a unção sacerdotal estava sobre todo aquele que quer entrar para o caminho do Santo dos Santos. Amém. Tá certo? Não sem sangue, mas com o poder do Senhor e com intrepidez, como diz a palavra do Senhor. Amém. Bom dia, paz do Senhor. Eu me chamo Aldilene, moro em Monte Alegre, no Pará. Peço oração por minha família. Estamos passando por uma situação muito difícil financeiramente. Amém, queridos? Vamos orar sim, em nome de Jesus. Cremos que é possível, né, reverter, mudar a situação. Vocês da Rede Super estão com fé. Parabéns. Amém. De São Paulo, obrigado. Olá, estou aqui assistindo a programação da Super Clínica da Alma. Gostaria de saber se é correto apresentar crianças ao Senhor. Apresentar crianças meninas ao Senhor, uma vez que antigamente apresentava-se apenas os meninos primogênitos. A Evelyn, observação, já mandei essa mensagem antes, mas nós já respondemos aqui, tá? Nós já respondemos, Evelyn. Independente se é menino ou menina, todos são apresentados ao Senhor, não é? A apresentação é uma dedicação com gratidão no nosso coração, né? Porque é um presente que Deus está nos dando para nós, na realidade, sermos apenas mordomos, não é? Somos mordomos, cuidadores, né? E nós retribuímos, ou seja, apresentamos ao Senhor os nossos filhos, não é? Assim como nós temos texto sobre isso. Sim. Eu acho que está havendo uma pequena confusão, Rogério, sobre 3 grupos distintos. Um é quando é o primogênito, principalmente na questão do primogênito, quando o povo sai do Egito, que ele toma o primogênito para si, não é? E aí coloca a tribo de Levi no lugar dos primogênitos e considera a tribo de Levi para si. Esse é um ponto. O outro ponto é quando, depois de um determinado momento, depois contados os dias exatos, o homem, ele é levado ao templo, apresentado ao Senhor e circuncidado. Tá certo? É essa. Aí há uma outra situação. A mulher, ela não é circuncidada, mas ela também tem o período certo, os dias certos para guardar o resguardo, e a mulher também se guardar para depois apresentar ao Senhor. Agora, se não é o primogênito, ele não precisa ser resgatado através de uma oferta de consagração, como é feito. Então, eu acho que mistura muito. Pois porque esse é um aspecto do Velho Testamento, né? Sim. Então, hoje, a graça de Deus é para todos e todos os nossos filhos são heranças do Senhor para nós. Exatamente. Todos, não há distinção disso. E a circuncisão no coração. Né? Exatamente. Ok. Queridos pastores, estou passando essa mensagem para contar que, graças a Deus, consegui o meu emprego e agradecer a vocês que oraram por mim. Estou muito feliz, abraço a todos. É a Neila do Carmo, Rio de Janeiro. Olha que bênção, amém. Glória a Deus, viu, Neila? Louvado seja o Senhor. Pastores queridos, qual o horário que passa os cultos da Clínica da Alma na Rede Super? Os cultos da clínica ainda não estão sendo passados na TV, né? Nós não estamos ainda filmando ou reproduzindo eles ainda. Mas vai orando aí, em nome de Jesus vai chegar a hora, viu? Em nome de Jesus. Bom dia, graça e paz. Meu nome é Célia, sou de Mossoró, Rio Grande do Norte. Vejo todos os dias e peço oração pela minha vida. Amém. Deus abençoe, obrigado aí pela sua audiência, viu? Pastor, sou muito grato a Deus, primeiramente a Deus, primeiramente, a vocês, porque foi através da Igreja Batista Lagoinha que meu esposo conheceu Jesus, aceitou e me levou a conhecer também
A Leopoldina nos ajudou. A Leopoldina nos ajudou muito. Vocês são bênção na vida de muitos. Obrigado, né? Glórias ao Senhor. Irmãos, boa tarde, o programa é Bênção, sou cristã, fui casada 8 anos, divorciei agora. Acredito que fiz o casamento fora da vontade de Deus, pois sofri esse tempo todo, ele não sabe o que quer, sempre comportou como solteiro, ainda sofro com isso. Orem por mim, preciso de orientação. Ainda o amo. Como agir, Guerra? Uma questão muito, né, de saber o histórico dela, né? Porque ela ama, separou. Quem que pediu a separação? Foi ele ou ela? Foi ela. Ela que pediu? Ela divorciou já. Aqui ela está dizendo que está divorciada. Pois é. Sempre comportou como solteiro, ainda sofro com isso. Orem por mim, preciso de orientação, ainda o amo. Como que eu acho? Eu acho que na questão aí que você colocou, você precisa de orientação, você precisa de um acompanhamento. Porque você tomou uma posição e ainda amava a pessoa. Então nós temos que saber por que você tomou essa posição. Né? Existem coisas aí que tem que ser conversado. É daqui de Belo Horizonte? Não, 33, interior. Pois é, seria bom ela, Minas. seria bom ela mandar um e-mail explicando pra gente o porquê que ela tomou essa posição, pra gente poder dar uma orientação maior, você entendeu? Porque ela ama e tomou uma posição, deve ter tido algo mais forte aí para levá-la a tomar essa posição. Tá aparecendo então o nosso e-mail, viu? Se você quiser então enviar, nos envie esse e-mail detalhando mais sobre a situação para a gente poder te orientar com mais conhecimento de causa, tá bom? Essa pessoa do julgamento, né, da profecia, obrigado pela resposta, Jesus os abençoe, obrigado. Vamos ler mais uma aqui. Olá, pastor Rogério, como foi bom o momento que eu e meu esposo passamos na Clínica da Alma. Obrigado por iniciar um processo em nós. Fiquei em Teresina com o Lucas e a Esther, nossos filhos, e através do aplicativo Lagoinha estou acompanhando toda a programação. Abraço ao pastor Guerra, pastor Rogerinho. Até breve, na vontade do Senhor. Sim, a Cristiane, a esposa do... É Cristiane e o... Esqueci o nome dele? Fábio. Ali de Picos, no Piauí, né? Sim. Pois é, a gente queria mostrar com vocês foram embora. Mas a gente vai ter oportunidades, né? Obrigado pela sua ligação. Ok, Guerra, vamos? Rogério, o próximo aqui é a segunda prensa, extrai o azeite para alimentação. Não é? Que isso nos dá uma ideia agora de almoço, né? Já começou. Já sentiu o cheiro do azeite? Já sentiu o cheiro do azeite aqui. Ai. É muito. Explica para nós, Rogerinho, essa segunda prensa. A segunda prensa para o alimento, Jesus ele diz que ele é o pão da vida. Sim. Né? Então, isso é de uma maneira muito clara, escrito e não tem como contestar. Mas tem um outro texto que eu gostaria de trazer à nossa lembrança, que ele diz, Guerra, que quem não come da sua carne e não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. Com certeza. Então, ele não somente é o pão da vida, mas ele se permitiu passar por essa prensa para que pudéssemos comer da sua carne. Sim. Né? Claro que isso tem uma representação espiritual, não é que a gente vai virar canibal, né? É lógico. Mas o processo que ele vivenciou nessa entrega ali no Getsemane e a forma como ele foi prensado ali permitiu que nós pudéssemos ter acesso ao seu corpo. E desse corpo, através desse corpo, fôssemos supridos e, sendo supridos, tivéssemos parte com ele. Né? Então, eu acho que não precisa nem falar muito, né? Não, acabou. Lógico, ele próprio declara que ele é o pão da vida, né? Então. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei.
Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.